Todo aquele moçambicano que acompanha o cenário político atual consegue notar certos acontecimentos que têm acontecido no cenário político moçambicano, e um dos assuntos mais falados do momento é sobre a recolha de assinaturas para a candidatura do Venâncio Mondlane. E dentro desta candidatura já surgem várias palavras. Alguns acreditam que de facto o Venâncio Mondlane tem planos de se candidatar-se à presidência de Moçambique independentemente. E alguns acreditam que de facto vai se unir ou vai criar uma coligação com outros partidos políticos. E alguns acreditam que ele próprio vai criar o seu próprio partido. E como já vinham frisando nos vídeos anteriores, é mais viável para o Venâncio Mondlane criar o seu próprio partido e daí concorrer com o seu próprio partido, tanto como fazer coligações com outros partidos, tanto como, de alguma forma, concorrer independentemente. Então, isso basicamente são assuntos que, de alguma forma, acreditamos são opções que o Venâncio Mondlane devia descartar pelo simples facto de ser mais complicado, principalmente concorrer independentemente. Logo, automaticamente, pode vir a se tornar um presidente que não tem representação no parlamento. Então, governar sem o parlamento vai ser uma coisa quase que impossível. E várias vezes, tendo em conta que os assentos do parlamento, se forem da sua oposição, então, tanto, na maioria das vezes, estarão com o objetivo de inviabilizar a sua governação. Então, e o próprio Venâncio Mondlane tem um conhecimento disso, pelo simples facto de ele ser uma das pessoas que já trabalhou anos e anos na Assembleia da República, e ele sabe como que uma Assembleia da República pode inviabilizar a governabilidade ou o processo de governação de um determinado presidente, se de alguma forma houver certos atritos ou de alguma forma a maioria pertencer a um partido opositor com um candidato que de alguma forma é opositor daquele presidente no poder naquele exato momento que estamos, por exemplo, que esteja a acontecer uma determinada ação ou um determinado acontecimento. Então, quando voltamos para a nossa questão, é mais viável acreditar que o Venâncio Mondlane vai criar o seu próprio partido. Por quê? Porque ele, de uma certa forma, o que lhe faz se afastar aos poucos da Renamo é pelo simples facto de ele ter na sua lista de seus ideais, tanto como das suas ideias, tanto como daquilo que são seus princípios, algumas das coisas estando de uma certa forma em divergência daquilo que de alguma forma está a se prosseguir na Renamo. E por esta mesma razão também a maior parte de quase todos aqueles que seguem o Venâncio Mondlane, que se identificam com ele, se identificam por meio dos seus ideais. Então, os mesmos estão a abandonar o partido Renamo seguindo o Venâncio Mondlane, da mesma forma que de alguma forma se identificam com o Venâncio Mondlane. Então, acaba sendo mais viável para essas pessoas seguir o mesmo, que de alguma forma eles compartilham os mesmos ideais. De alguma certa forma, se ele ir se filiar a uma outra coligação política que de alguma forma possa ter duas ou três ou uma ou tantas coisas lá que de alguma forma são contrárias aos seus ideais, então isso vai inviabilizar a aderência de todos aqueles que são seus apoiadores. Mas criando seu próprio partido, então isso garante a aderência de todos aqueles que são seus apoiadores, porque será um partido fundado nas bases relacionado com aquilo que são os seus ideais, porque ao fundar o partido, a pessoa vai se basear, o grupo responsável pela fundação do próprio partido, incluindo o próprio Venâncio Mondlane, eles na criação do seu partido vão se basear naquilo que são os seus ideais, e os mesmos que são simpatizantes com ele, que são seguidores dele, de alguma forma também estarão lá dispostos a entrar, porque sabem que o partido foi criado com base naquilo que são os ideais que eles acreditam, aqueles que são os ideais com que eles se identificam, e assim basicamente vai sendo uma coisa mais boa, e tanto como para de alguma forma garantir uma certa coordenação entre o partido, tanto como todos aqueles que de alguma forma se identificam com a mesma causa. E eu tenho certeza que o próprio Venâncio Mondlane sabe disso, tanto como todos aqueles que de alguma forma estão a contribuir para o crescimento, tanto como a presidência do Venâncio Mondlane, que se acredita. Então as mesmas pessoas já devem ter pensado nisso e têm consciência disso, de que indo se unir com outro partido, as coisas é um pouco complicado. Concorrendo independente, muito complicado ainda. Mas sim criando seu próprio partido é uma solução mais eficaz e mais viável, porque de alguma forma será
ambiente, um partido criado exclusivamente representando aquilo que são os ideais dessas mesmas pessoas que são simpatizantes do Venâncio Mondlane, tanto como ele próprio, como membro também, estará se identificando com aquilo que são os princípios e ideais do mesmo partido, porque o mesmo partido teria sido criado ou estaria sendo criado baseando-se naquilo que são seus ideais. Bom, esta é a minha opinião, mas gostaria de saber também da sua opinião. E aliás, para ter opinião sobre esse assunto, não precisa você ser um seguidor do Venâncio Mondlane ou uma das pessoas que são simpatizantes com ele. Qualquer um que de alguma forma é apoiante ou simpatizante de um ou outro partido tem a oportunidade de analisar esse fato e poder tirar sua própria conclusão, porque afinal de contas são acontecimentos que estão acontecendo dentro da política do nosso país. Então, querendo como não, fazendo parte do partido do Venâncio ou não, isto afeta a todos os moçambicanos, tendo em conta que é a vida política dos moçambicanos. Então, de alguma forma, interessa a todos nós e eu gostaria de saber a sua opinião como moçambicano. O que você acha sobre isto? E pode deixar nos comentários. Eu me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.